Alimentar uma criança vai muito além de oferecer nutrientes. É também um gesto de cuidado, afeto e construção de vínculos. Mas e quando a criança recusa alimentos, mostra pouco interesse pelas refeições ou transforma o momento à mesa em um desafio constante? Nesta edição do Famílias em Pauta, vamos conversar sobre as causas mais comuns da recusa alimentar, os sinais que merecem atenção e, principalmente, como apoiar os pais e cuidadores nessa jornada com empatia e informação de qualidade. Afinal, comer bem na infância é mais do que um hábito, é um direito. A criança que não come. Este é o tema dessa edição do Famílias em Pauta. Olá pessoal, está no ar a nova edição do Famílias em Pauta que traz o tema A Criança que Não Come. O que fazer? Quem vai esclarecer algumas dúvidas sobre esse assunto é a doutora Mara Alves. Ela é membro do Departamento Científico de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Mara, seja muito bem-vinda. Olá pessoal, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada à Sociedade pelo convite. Muito obrigado. E também a doutora Denise Brasileiro, que integra o Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Denise, seja muito bem-vinda também. Olá, famílias, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar muito sobre esse assunto que interessa todas as famílias. Eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Pediatria pelo convite. Muito obrigado. A primeira pergunta para começar é para a doutora Mara. Doutora, o comportamento dos pais, ele pode influenciar diretamente o comportamento alimentar da criança? Sim, muito. A gente acredita que esses comportamentos vão depender de várias coisas, de aspectos culturais, por exemplo, de expectativas que os próprios pais têm de seus filhos e da característica da criança. São descritos 4 comportamentos parentais que estimulam, ou não, a alimentação das crianças. O primeiro é o responsivo. É aqueles pais que delimitam, orientam, mas são um modelo positivo da alimentação. Eles têm uma atitude neutra em relação à quantidade, então eles não forçam as crianças, nem imploram pela comida, mas eles têm uma coisa de orientar. Então, eles estabelecem o que a criança vai comer, o que a criança vai comer e onde aquela criança vai comer, o quanto é a criança. O outro tipo de estilo parental é o controlador, tá? Esse controlador não, ele já quer controlar todos os aspectos da alimentação, desde a quantidade, obrigando aquela criança, forçando aquela criança a comer, ou delimitando a quantidade daquela criança, a tudo, todos aqueles ambientes onde ela vai comer, a quantidade, então a criança não tem nenhuma voz naquela refeição. Temos o permissivo, que é o contrário, do controlador. Esse estilo é aqueles pais que permitem tudo, a criança faz dos pais um grande... vítima, os pais são vítimas daquelas crianças, então elas escolhem, querem que os pais façam refeições elaboradas, ficam pedindo pratos diversos e eles dizem que vai comer aos poucos, fica aquela coisa assim descontrolada, onde a criança que delimita tudo. Já o passivo, ele diz que a alimentação não é papel dele, então assim, ele sai da responsabilidade, geralmente ele delega a outra pessoa, tá? Delega a uma babá, a uma avó, e aquilo fica também desgovernado, mas ele não entende as necessidades do próprio filho, nem de fome, nem de saciedade, mas também não tem, eles não entendem as necessidades psicológicas e de fome do seu filho. Certo, Mara, obrigado. Pegando gancho na resposta da doutora Mara, eu pergunto para a doutora Denise para dizer quais são os comportamentos dos pais, a doutora Mara já citou alguns aí, que podem prejudicar a aceitação alimentar da criança. O comer, ele é aprendido. Olha que interessante. E o primeiro professor que vai ensinar aquela criança a comer são os pais e os cuidadores. Então, aqueles pais que obrigam, e a doutora Mara explicou direitinho esses 4 perfis parentais. Então, aquela obrigatoriedade,
ela gera muita revolta e faz com que a criança se desconecte de toda a alegria, né, de toda a vontade de comer. Aquilo fica uma coisa muito obrigatória. Então, assim, a família, ela precisa ser orientada, até mesmo no período pré-natal, nas consultas que o pediatra faz no pré-natal, sobre comportamento alimentar, e mostrando que o pai, a mãe, o cuidador, de novo, eu sempre falo cuidador, porque ele também vai estar nesse momento tão importante, ele precisa entender como que tem que ser a atitude dele. Por isso existe a divisão de responsabilidades, que também já foi muito bem falado pela doutora Mari. Então, a criança, ela tem o direito de comer a quantidade que ela tem a necessidade, que ela está com vontade naquela hora. E a família, ela tem o dever de propiciar aquele ambiente que favoreça a alimentação, um ambiente calmo, tranquilo, sem essa cobrança. Então, tudo isso faz diferença. E hoje, nós não podemos esquecer do comer distraído. Então, às vezes, nem é a criança que está olhando para uma tela, olhando para uma televisão, é a família que está o tempo inteiro num celular, comendo junto daquela criança. Então, a criança, ela aprende por imitação. Então, ela vai ver, se o meu pai come distraído, eu também vou querer comer assistindo televisão. Então, a família, sim, ela é muito responsável por esse aprender a comer, ser que a gente fala, comedor competente, né? Comer de acordo com as nossas necessidades e o que a gente precisa comer. Doutora Denise, eu continuo com a senhora para dizer, então, o que os pais eles podem fazer em casa para ajudar uma criança que recusa comida ou faz birra para comer, que é muito comum. Isso é comum demais, né? Na teoria é muito fácil a gente falar para vocês o que vocês devem fazer, é o que eu vou falar. Mas na hora, às vezes, a gente é pega de surpresa e a gente acaba esquecendo um pouco o que eu vou falar agora. Então, primeiro, estabeleça rotinas. Então, uma rotina alimentar bacana, então sabe que a gente acorda, toma café da manhã, depois almoça, depois janta. Algumas crianças demandam lanches intermediários, ok. Agora, imagina aquela casa sem rotina. Então, toda hora oferece alguma coisa. Essa criança nem vai ter fome nas refeições principais. Então, estabeleça rotina. Depois, criar esse ambiente que favorece uma harmonia. Põe uma mesinha arrumadinha, limpinha, senta à mesa, de preferência com os cuidadores e com os pais, se possível, que essa alimentação em família faz toda a diferença para a criança ter um comportamento alimentar saudável. Não coloca comida no prato de qualquer jeito, então a comida ela tem que ter um visual limpo, bonito, não é aquele negócio tudo misturado, tudo bagunçado. Você também deve ser o exemplo para a criança, ter paciência, porque a gente, às vezes, come muito rápido, e a criança, e isso não é legal, a criança, ela precisa saber aprender a mastigar os alimentos. Então, a gente precisa ter essa paciência e evitar as chantagens e recompensas. Senão, se você comer tudo, raspar o prato, você não vai adoecer e você vai ganhar sobremesa. Isso não existe, gente, tá? Esse negócio de raspar o prato. Inclusive, prestem atenção, é melhor a gente pôr uma quantidade menor no prato e depois servir novamente, do que chegar com aquele prato muito cheio, que aquilo pode assustar as crianças. E elas podem, assim, ficar com medo de ter que comer tudo aquilo. Certo, doutora Denise, obrigado pelas orientações. Eu volto a perguntar agora para a doutora Mara. Doutora, quando que os pais eles devem desconfiar, né, que o seu filho está com alguma dificuldade alimentar? Então, se a criança começar a ter umas refeições, né, as refeições daquela criança serem muito prolongadas, a gente acredita que uma refeição prolongada seja aquela que dura mais de 30 minutos, né, ou que aquela recusa da alimentação seja uma recusa mais persistente, por mais de um mês, isso também já leva um alerta. Aquele momento da refeição ser um momento ruim, o pior momento do dia da família, uma refeição estressante, perturbadora, é outro sinal, sabe? Falta de alimentação independente adequada para aquela idade. Por exemplo, uma criança que já tem 8 anos de idade, que já é para comer com garfo e faca ou colher, mas a mãe tem que colocar a comida na boca e ir atrás daquela criança, sabe? Isso é outro sinal importante. Tem pais que precisam alimentar a criança quando ela já está começando a ficar sonolenta ou quando elas estão dormindo, colocar uma mamadeira. Isso é também outro sinal que aquilo não está legal. Pais que precisam distrair muito aquelas crianças para que ela consiga comer.
Ou seja, ou botam uma tela, tablet, celular, ou tá cheio de bicho na mesa daquela criança, olha aviãozinho, então essa distração excessiva não pode ocorrer. Tem bebês muito pequenininhos que precisam daquelas mamadas ou mamadeiras muito prolongadas, que duram 1 hora a mamada, isso já é uma coisa que vocês têm que ficar de alerta. Ou quando aquela criança, que é do mesmo jeito, que não consegue se alimentar sozinha, você precisa amassar muito para que ela consiga comer, ou seja, crianças mais velhas que não toleram muitas texturas ou sólidos num momento que já era para estar tolerando. São outras coisas que vocês vão ter que estar de olho e aí, quando vocês olharem algum sinal desse, procurar um pediatra para que isso seja avaliado, discutido e organizado para ver se teremos que fazer alguma intervenção. Certo, doutora Mara, obrigado. A próxima pergunta agora é para a doutora Denise. Doutora, quais sinais indicam que o não comer deixou de ser uma fase e precisa de uma avaliação médica e nutricional? Isso é um ponto muito importante. Então, por exemplo, aquela criança que está perdendo peso ou que está com peso estagnado na curva, está tendo alterações de crescimento, essa alimentação muito restrita. A doutora Mara chamou atenção muito desse sofrimento emocional na hora das refeições. Às vezes a criança pode estar crescendo bem, ganhando peso adequado, mas esse sofrimento na hora das refeições, ele não deve acontecer. Isso pode ser um gatilho para doenças emocionais, né? Para doenças que depois vão dar muito mais trabalho. Então, isso já é um sinal de muito alerta aí. E a gente não pode esquecer das questões sensoriais. Hoje, a gente tem um entendimento muito grande sobre esses transtornos do processamento sensorial, que às vezes acontecem em muitas crianças, até crianças neurodivergentes. E a gente precisa prestar atenção, aquela criança só come determinadas texturas, isso restringindo muito o número de alimentos. Com isso, ela fica muito vulnerável a apresentar deficiências das vitaminas principais e de minerais. Então, isso é um sinal de muito alerta e que exige todo um planejamento, uma estratégia nutricional e, às vezes, em alguns casos, até uma suplementação medicamentosa dessas vitaminas, tá? E não podemos esquecer das crianças que, ao apresentar dificuldade de alimentar e também possuírem o que eu vou falar agora, são crianças que a gente tem que ter mais cuidado ainda, são os bebês prematuros, tá? Bebês que possuem algum quadro de base, como refluxo, alergias alimentares, doenças crônicas e as crianças que possuem atraso no neurodesenvolvimento. A gente tem que ter um olhar ainda mais intenso para essas crianças quando elas começam a apresentar quadros de não comer. Obrigado, doutora Denise. Eu volto a perguntar para a doutora Mara para dizer quais são os tipos de dificuldade alimentar. Então, os tipos de dificuldade alimentar vão ser baseados conforme a preocupação dos pais, né? Então, assim, a gente tem 3 tipos de dificuldade alimentar. Se a preocupação do pai é em quantidade, né, a gente está diante de um baixo apetite ou como se chama de anorexia infantil, tá? É aquela criança que come pouco. Se a gente está preocupado com a variedade da alimentação, aí seria aquela criança seletiva. Se a gente está preocupado que a criança já tem um medo em comer, né, é como se fosse uma fobia alimentar. Ela já entra naquele ambiente e já fica assim estressado e já começa a chorar. Então, isso seria a fobia alimentar. Todos esses 3 tipos que eu falei vão desde preocupações que não são verdadeiras, ou seja, uma falha de interpretação dos pais, aquilo faz parte, é normal daquela criança, a um tipo grave de dificuldade alimentar, certo? Por exemplo, na seletividade, a gente tem a neofobia. A neofobia é na fase de 18 meses, geralmente, que a criança começa a evitar alguns alimentos, geralmente verduras, e faz parte do normal, mas a gente tem a seletividade leve e as seletividades graves. As seletividades graves, por exemplo, a criança só come 10 a 15 alimentos por vez, sabe? Assim, ela não come mais nada daquilo. Então, é algo que a gente tem que entender. E aí, vai precisar do pediatra
para que a gente consiga estabelecer se aquilo é realmente uma dificuldade alimentar ou não. Certo, doutora Amara, obrigado pela resposta. Eu pergunto novamente para a doutora Denise. Doutora, toda criança que come pouco, ela tem um problema de saúde ou isso pode ser apenas uma fase do desenvolvimento? Nem toda criança que come pouco é doente. O apetite nosso, ele sofre várias alterações ao longo da vida. Geralmente, até 1 ano de idade, a criança come tudo que aparece. Então, a gente tem até que aproveitar essa oportunidade de oferecer alimentos muito diversos, uma diversidade alimentar, que provavelmente ela vai aceitar com mais facilidade. Quando ela faz 1 ano de idade, vocês guardem isso muito bem. No outro dia, já amanhece com um apetite 50% menor, porque é uma fase de desenvolvimento e de crescimento da criança de 1 ano até 2 anos, que esse apetite cai muito. A criança quer brincar, ela acha que comer é perda de peso, e como ela também não vai ter aquele crescimento tão grande igual ela teve no primeiro ano de vida, esse apetite também cai. Mas ela continua comendo pelo menos a quantidade que o pediatra vai te explicar direitinho que precisa, tá, gente? Mas cai mesmo. E o erro começa aí, porque a família assusta com essa queda de apetite com 1 ano e começa a forçar a criança a comer, começa a substituir por alimentos ultraprocessados. E aí, aquela criança que comia todo bonitinho, legumes, verduras, arroz, carne, ovo, aí começa a ter, Denise, ela parou de comer. Aí vai e oferece um leite com achocolatado, ou oferece um bolinho que tem alguma outra coisa. Não, gente. É uma fase que vai diminuir o apetite. Depois tem a neofobia alimentar por volta dos 18 meses, que ela seleciona os alimentos, ela vai mostrar as preferências alimentares. Então, esse apetite ele é variável, a gente tem que entender se aquilo está dentro do normal ou não, por isso que as consultas pediátricas são importantes, e a gente não, assim, começar a fazer atitudes, estratégias alimentares sem uma orientação de um profissional que entenda sobre esse comportamento alimentar. Agora, se esse apetite caiu muito, a ponto, de novo, de prejudicar o crescimento, prejudicar o bem-estar familiar e a qualidade da alimentação, aí a gente vai acender a luzinha aí de alerta do que pode estar acontecendo. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade de chamar atenção para vocês, que se a criança começar a ter muita dificuldade de engolir, dar preferência só a alimentos muito pastosos, precisar de muita água na hora da refeição, umas refeições muito prolongadas, existe uma doença que pega o esôfago da criança, principalmente as crianças que apresentaram alergias alimentares. Então, o profissional que está acompanhando, ele tem que pensar se precisa de fazer os exames para não deixar passar o que a gente fala que é esofagite eosinofílica. Então, fique esse alerta. Obrigado, doutora Denise. Eu volto a perguntar para a doutora Amara, para ela dizer, com base no que a doutora Denise falou, se tem alguma relação, né? Quais são os sinais de alerta para que aquela dificuldade alimentar possa ser um sintoma de uma doença orgânica? Tem alguma relação com a resposta anterior? Sim, muito. Denise, né, já tinha falado muito sobre esses sinais de disfagia, que é a dificuldade da criança levar o alimento apropriadamente para o estômago. Então, vai ser esses sinais que Denise falou, que é uma dificuldade ou engasga, ou entala, né? Precisa tomar água várias vezes para empurrar o alimento, as refeições ficam longas, então esses são sinais de que ela não está conseguindo engolir adequadamente. Outra coisa importante é ter cuidado com a aspiração, broncoaspiração, que é levar comida para o pulmão. Então, é aquela criança que vai ter pneumonias de repetição, isso vai ter que ter esse alerta. A criança que tem dor ao alimentar, a mãe e o pai percebem que a criança está tendo dor quando se alimenta, é algo que também tem que ficar preocupado. Criança que tem dificuldade alimentar e vômitos, diarreia crônica, é algo que a gente tem que também estar de olho. Atraso de desenvolvimento, criança com dificuldade alimentar e que começa a ter atraso de desenvolvimento, principalmente de sociabilidade, a gente tem que também ter uma avaliação apropriada. Tosse crônica, cansaço durante a alimentação, você também tem que ser avaliado, assim como perda de peso, né? Ou estagnação nas curvas do crescimento, a criança que não progride no crescimento é algo que a gente também tem que estar de olho.
tá certo? Certo, doutora Mara, obrigado. Eu chamo novamente a doutora Denise para nos responder. Doutora, é verdade que se forçar a criança a comer pode atrapalhar ainda mais a relação dela com a comida? Sim. As crianças, elas são muito sensíveis a essas atitudes nossas de adulto. Então, assim, o forçar a comer é um negócio que traumatiza para o resto da vida. É muito esse trauma alimentar, né? Esse medo de comer. É um dos traumas mais difíceis da gente conseguir ter um sucesso terapêutico, a gente fala da gente aliviar isso. E sabe uma coisa muito engraçada, mesmo a gente falando sempre, né? Os profissionais orientando, ainda existe sim aquelas crianças que comem ali a mãe falando, eu vou te bater. Eu vou te colocar de castigo, você não vai brincar com seus amigos. Isso ainda existe, gente. E nós precisamos combater isso. O comer forçado é a pior coisa que existe para qualquer ser humano. Então, eu gostaria muito que vocês, na hora que vocês fossem assim, ai meu Deus, estou achando que eu estou sendo gerando muita obrigação para o meu filho para comer, vocês lembrarem dessa nossa fala. Doutora Denise, obrigado pela sua resposta. Eu pergunto agora para a doutora Mara. Doutora, o que os pais podem fazer, né, para evitar que o filho tenha uma dificuldade alimentar? Pois é, eu acho que é um resumão do que a gente conversou aqui com vocês, né? Evitar distrações durante as refeições. Foi uma coisa que Denise bateu muito na tecla, que é o comer responsivo, o comer com atenção, né? Então, nada de usar televisão, tablets, telefone, nada disso. A criança tem que comer sem som também, essa coisa de botar um som muito alto, muito agitado, com tranquilidade, numa mesa, junto com os pais, com a família. Então, assim, a gente tem que ter esse momento alegre, tão divertido, tão prazeroso que é comer com a sua família, comer todos conversando, atentos à comida, isso é bem interessante. Outra coisa é que os pais precisam ser aqueles pais responsivos que a gente conversou, ou seja, eles terem uma atitude neutra durante a refeição. Nem serem aqueles controladores que vão brigar se aquela criança não comer, né? Aquilo de forçar, que o Denise estava conversando muito, tem gente que bota uma chinela em cima da mesa, isso não tem sentido algum, né? Mas também não adular, também não bater palma. Ai, meu Deus, que delícia, você é maravilhoso, você comeu uma colher, mais uma colher para mamãe vai ficar feliz se você comer mais outra colher. Isso aí, nada, atitude neutra e agradável. Estabeleça rotina, a casa precisa de rotina, a criança gosta desses limites. Então, assim, a gente tem que ter horário de refeição, vai ter que ter o almoço, o jantar, né, o café da manhã e os lanches com horários. Entre esses lanches, entre essas refeições, nada de ficar dando comida, né, água. Entre essas refeições, vocês só vão oferecer água. Sirva alimentos apropriados para aquela criança. Não vai inventar também uma coisa assim, sei lá, super elaborada e aquela criança ainda não gosta daquela refeição. Entenda o que seu filho gosta também para tentar, né, deixar aquela coisa agradável, sabe? Incentive a autoalimentação. É legal a criança, ela mesma, se alimentar quando vai crescendo. Isso é bem divertido para ela, vai estimulando o desenvolvimento do seu filho, tá? E tolere bagunça. No início da introdução alimentar, eu sempre falo que é legal botar assim, só a fraldinha e tira a camisa, vai melecar mesmo, a ideia é essa. A ideia é entender aquele bebê, entender texturas, entender sabores. Outra coisa que foi bem legal que a Denise falou é que o prato não ser aquele bolado, assim, misturado, né? Então, assim, ela entender o sabor de cada alimento e coma do lado do seu filho. Eu acho que é o momento da família. Eu acho que um grande momento da família é a refeição, é a alimentação, sabe? Certo, doutora Mara, obrigado pela participação de vocês. A gente está encerrando o programa aqui. Doutora Mara, muito obrigado por aceitar o convite, por estar conosco mais uma vez, trazendo esclarecimentos tão importantes. Obrigada, pessoal. Foi muito interessante toda essa discussão aqui com a gente. E doutora Denise, também muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco participando, doutora. Eu que agradeço aí. Muito obrigada. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. E no site Pediatria para Famílias da Sociedade Brasileira de Pediatria você encontra diversos materiais disponíveis sobre a saúde das crianças e dos adolescentes.
Acesse o site pediatriaparafamilias.com.br. E o Pediatria para Famílias também está nas redes sociais. Siga nossos perfis lá no Instagram e também no Facebook. E já sabe, se restarem dúvidas sobre o tema de hoje ou se quiser mandar uma sugestão de pauta, envie um e-mail para famíliasempauta@sbp.com.br, repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br. Compartilhe nossos programas com a sua rede de contatos. A gente se vê em nossa próxima edição. Até lá. Tchau, tchau.